Eu vim de uma família espiritualizada. O meu pai, meu falecido pai carnal, foi também meu pai de santo, meu e do meu irmão. Então, antes disso, nós já tínhamos sido apresentados às religiões de matriz africana, tanto ao candomblé quanto à umbanda. Minha falecida avó materna tinha vindo de candomblé e tinha começado a fazer umbanda e incorporava a vovó Catarina no fundo da casa dela, lá na ladeira do Barroso, no Morro da Providência, lá na Saúde. E na parte baixa, na Rua do Monte, a minha avó, né, mãe do meu falecido pai, falecida avó também, morava. E no primeiro andar do prédio onde ela morava, tinha Dona Bárbara. E ela que me rezava sempre, né? E tinham giras na casa dela, ela incorporava em ação. Enfim, eu fui criado nesse ambiente. Minha mãe era católica, era uma pessoa espiritualizada, mas era católica, né? Então, ela fez um trato com meu pai e comigo. Eu só poderia passar a frequentar o terreiro com meu pai depois do meu catecismo, né? Fiz aos 15 anos de idade. Eu lembro que quando eu fiz o catecismo, na mesma semana eu já estava indo no terreiro aqui em Santa Cruz com meu pai, onde meu pai era pai pequeno. Enfim, e aí hoje eu tenho 48 anos de idade, ou seja, esse tempo inteiro, né? Que para mim é pouco, na verdade, na Umbanda homolocou, porque eu aprendi a fazer com meu pai homolocou, né? E aí eu não esperava ser um zelador, nunca quis ser zelador. Eu sempre disse que se eu não fosse um bandista, eu seria ateu, né? Por estudar tantas religiões e por encontrar muitos erros na religião. Mas a fé e os acontecimentos foram muito maiores do que qualquer coisa. E foram me aproximando cada vez mais, né, com a Umbanda, com a espiritualidade. E aí meu pai faleceu em 2007 e a partir desse momento eu fiquei zelando pelo terreiro. E estou até hoje zelando. Antes disso, eu dividia essa organização no terreiro, se a gente pode dizer assim, né? Éramos dois dirigentes. Meu irmão, mais novo do que eu, de idade, e eu. E assim eu fui aprendendo, fazendo todos os preceitos dentro da Umbanda, né? Já tinha feito alguns com meu pai, enfim, até que nasceu a casinha pequena da Estrela do Oriente, chefiada pelo caboclo Amoré da Cobra Coral, que é a nossa casinha, eu costumo dizer, terreiro do qual eu sou dirigente atualmente. Enfim, e eu digo que a maior fortuna que eu tenho na minha vida é a minha fé, né? Os orixás e as entidades. Eles são muito mais do que apenas uma representação de fé. Eles são de verdade a minha vida, meus melhores amigos e tudo que eu sou, tudo que eu tenho, né, eu tenho devido a eles. Então, a minha gratidão, o meu amor aos orixás, né, às divindades e às entidades é uma coisa que eu não consigo nem explicar, é inexplicável. Eu amo a minha religião, eu amo a nossa Umbanda, eu amo o Homolocô e também amo todas as religiões de matriz africana e luto por elas até o fim. As maiores dificuldades dentro do terreiro. Para mim, a maior dificuldade, o passo principal, né, o primeiro passo, é justamente a relação pessoal. Lidar com as pessoas. Porque, veja bem, as pessoas são muito complicadas. Muitas pessoas já passaram aqui pelo terreiro nesses anos, muitas pessoas mesmo. E a pessoa que procura um terreiro, ou um barracão, a pessoa que procura o sagrado, as religiões de matriz africana, elas procuram normalmente buscando um milagre. Elas querem um milagre. E elas colocam o peso desse milagre nos orixás, nas entidades. Mas elas não conseguem entender que, na verdade, o milagre parte delas. Elas precisam merecer esse milagre. Elas precisam merecer todo esse axé que vem. Porque não adianta, se a pessoa é por exemplo, se a pessoa não é um bom marido, uma boa mãe, um bom irmão, um bom filho, um bom profissional, um bom amigo, essa pessoa não vai conseguir esse axé fazendo um ebó, praticando, participando das giras, porque ela precisa se melhorar para entrar em equilíbrio com as divindades
e com as entidades. Ela precisa estar merecendo equilibradamente todo esse axé junto ao sagrado. Então, para mim, sem sombra de dúvidas, o ponto principal, o mais difícil, são as pessoas. O que elas entendem do que é de fato um terreiro, um barracão, porque não adianta chegar no terreiro, no barracão, na terra do sagrado, no solo sagrado, querendo coisas que essa pessoa, que você mesmo não merece, um exemplo. Não adianta acabar uma gira aqui e você sair, saudar todas as entidades e os orixás, sair do terreiro, virar as costas e continuar fazendo, praticando os mesmos erros de sempre. A pessoa não vai chegar a lugar nenhum, porque o zelador, ele é de carne e osso, ele não sabe de tudo, né? Tá muito longe de saber de tudo. Mas os orixás, as entidades, eles não são de carne e osso, eles são fumaça, são energia. Ou seja, eles sabem de tudo que está acontecendo com aquela pessoa. Eles conhecem aquela pessoa, né? Aquele espírito, antes de estar materializado dentro de um corpo e depois que ele sai. Eles conhecem as nossas encarnações, eles conhecem o nosso futuro e planejam o nosso futuro. Então, o ponto principal dentro de um terreiro, no meu ponto de vista, como zelador de Umbanda, é justamente lidar com as pessoas e fazer com que elas entendam que o sagrado tem que ser merecido, que o sagrado não é pago e que o sagrado não é escravo de ninguém. Esqueçam isso. Não existe Exu, vou te pagar e você vai fazer o que eu quero. Não existe. Não existe. Existe sim. Se você pede o bem, você merece aquilo que está pedindo. Se você faz por onde, você provavelmente vai ser recompensado. Não no momento que você quer, mas no momento que tem que acontecer. Esse é o meu principal espectro em relação a uma dificuldade, as principais dificuldades dentro de um terreiro. Caramba, o que a religião representa para mim? Como eu falei no início, a religião me deixa até sem ar. Porque eu me sinto emocionado, porque é o meu lugar de acalanto, é o lugar onde nós, né, como praticantes, né, de Umbanda, assim como todos os praticantes de religiões de matriz africana, conseguem saldar as suas dívidas pessoais, não com dinheiro, mas oferecendo aquilo que tem mais precioso, que é o coração, que é a fé, que é manipular todas as energias com boa vontade, com bom coração e principalmente, do meu ponto de vista, sem querer nada de volta. Eu não quero nada de volta, sabe? Eu, graças aos deuses, graças às entidades, às divindades, eu tenho meu trabalho. Eu não quero que o terreiro seja um ponto comercial. Eu não tenho clientes dentro de um terreiro. Eu tenho filhos e pessoas que vêm na assistência para receberem um axé. E isso, para mim, não tem preço. Eu não paguei nada pela minha coroa. Ela nasceu comigo. O máximo que eu faço, né, é manter o equilíbrio com ela. Permear os meus passos, as minhas atitudes. Eu erro, sou de carne e osso. Estou sempre errando e procurando aprender com os próprios erros e com os erros dos outros, para que eu consiga entrar em equilíbrio de fato com todo o sagrado e conseguir transmitir isso tanto para os meus filhos de santo, quanto também para as pessoas que praticam, que vêm aqui no terreiro, receber apenas uma palavra amiga, um axé, mas sem nada em troca. Se eu não admito, é uma coisa particular minha, eu não quero nada em troca. Só o que eu quero em troca é sentir o que eu tenho, eu sentir o meu coração vibrando, é sentir a minha coroa vibrando com a proximidade, com a incorporação, sabe? É isso que eu quero. E conseguir também levar para o mundo inteiro, né, o que é a religião de matriz africana de maneira científica e de maneira sentimental. Como diz o conceito da erofonia, né? O conceito da fé. A fé é particular, a fé é sagrada, mas ela pode ser secularizada sim, né? Desde que você tenha de fato fé. Desde que você mantenha esse conceito chamado de eurofonia, aí você seculariza, aí você passa a entender melhor a sua religião de maneira histórica para não ser enganado por ninguém e para não enganar a si mesmo, né? Enfim, eu sou apaixonado pela minha religião, pela Umbanda, eu sou apaixonado em ajudar as pessoas, eu sou apaixonado em receber as pessoas aqui em casa, no fundo da minha casa, sabe?
abraçar os meus amigos, abraçar as pessoas que vêm aqui, perceber que elas se sentem bem, e até mesmo aqueles que se afastam, às vezes saem chateados, porque de vez em quando nós temos que ser rigorosos na posição, né, zelando, né, sendo dirigente de uma casa. Ainda assim, essas pessoas também moram no meu coração e eu um dia gostaria de vê-los no terreiro de novo, nem que fosse para me dar um abraço, né? Para a gente fazer uma resenha e bater um papo. Então, o meu meio social, minha vida toda está baseada na minha religião. É um Umbanda, né? Na nossa Umbanda, na casinha pequena da Estrela do Oriente, chefiada pelo Caboclo Amoré, da Cobra Coral, o meu mentor, chefe da casa, meu amigo, pela vovó Maria do Rosário, pelo Zé Pilintra, pelo Boiadeiro do Sertão, pelo Pedrinho, pelo Joãozinho, pelo seu Tranca-Ruas, pela Maria Mulambo, pelo Malandro das Ventania, por toda essa... por Exu, que é um dos meus pais, né? Enfim, por toda essa energia que nos cerca, né? E que me alimenta, é o meu alimento, e que traz axé para mim, para minha família, para minha esposa, para meus filhos, é só o que eu preciso, só isso. A religião de matriz africana, a Umbanda para mim é emocionante, ele é tudo que eu tenho, né, para oferecer de melhor. E se eu errar, eu vou procurar sempre oferecer o melhor. Exu, Exu pisa no toco de um galho só. Exu, Exu pisa no toco de um galho só. Exu pisa no toco, pisa no galho. O galho balança, Exu não cai, ô gangá. Exu, dono da esfera, o dono da comunicação. Bem, é o que eu tenho para dizer sobre a minha religiosidade, sobre a nossa religiosidade, sobre a matriz africana. É tudo que eu tenho de mais importante na minha vida. Exu, Exu Mujubá, Ogunhê, meu pai, Saluba Nanã. Beijo no coração. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.